da Paróquia Sagrada Família de São José dos Campos. Além das intenções que trazemos em nossos corações, que serão colocadas no Sagrado Coração de Jesus, rezemos por José Reinaldo de Oliveira, falecido ontem, e 1 ano de Maria Rosa de Abreu, Sadal Kawai, Antônio Nakamura. A todos os familiares, nossas orações e o consolo de Jesus. Rezemos também pelo dom da vida de Lucas Sales dos Santos Costa Nunes. E também por Maria Helena Vicente, Arlete Souza Ahmed, Larissa de Magalhães Rosa Andrade, Silvia Aparecida Capizani, Sandra Helena dos Santos, Flaviana Leal de Souza, Francisco Maurício Goulart Púpio e Jorge Alberto Iared. A todos vocês, muita saúde e luzes do Santo Espírito para guiarem vossas vidas. Hoje celebramos São Carlos Lawanga e companheiros, mártires. Ao se despedir dos dirigentes da igreja de Éfeso, Paulo realça a presença e o impulso do Espírito Santo que o sustenta na missão, apesar das incontáveis tribulações. Carlos Lawanga e seus 21 companheiros no século XIX, movidos pelo mesmo Espírito, glorificaram a Jesus, testemunhando com o próprio sangue o Evangelho da graça de Deus. Com muito fervor, iniciamos a Santa Missa cantando. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Nós celebramos hoje a memória de São Carlos Lawanga e companheiros mártires, lá em Uganda, na África. Uma martírio mais ou menos recente, nos anos de 1885 a 1887, uma centena de cristãos, entre os quais alguns anglicanos, foram vítimas da perseguição em Uganda. Carlos Lawanga foi exemplo para os seus 12 companheiros, alguns deles apenas batizados e muito jovens, todos felizes em associar-se ao sacrifício àquele de Cristo. Em Kampala, no dia 3 de junho de 1886. Outros sofreram martírio em datas diferentes. Carlos e os 21 companheiros são os primeiros mártires da África Negra. Como ouro na fornalha, o Senhor provou os eleitos e aceitou-os como ofertas de holocausto. No tempo certo, Deus se lembrará deles, porque seus escolhidos receberão a graça e a paz. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
A nossa fé, a nossa missão é imitarmos Jesus, né? E a exemplo de Carlos Luanga, que deu a vida com seus companheiros, peçamos perdão das vezes que reservamos toda a nossa vida para nós, né? Para os nossos projetos. E prometamos, né? Estar mais junto com Ele nas necessidades dos nossos irmãos. Com humildade e confiança, peçamos perdão. Quero confessar a Ti, ilumina minha alma, eu reconheço, sou pecador. Está sempre o meu pecado, foi contra vós que eu pequei. Queria dar só Cristo. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza a um dia de alegria da vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que fizestes do sangue dos mártires semente de novos cristãos, concedei benigno que o campo da vossa igreja, regado pelo sangue de São Carlos Luanga e seus companheiros, produza para vós sempre mais abundante colheita, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, de Mileto, Paulo mandou um recado a Éfeso, convocando os anciãos da igreja. Quando os anciãos chegaram, Paulo disse-lhes: Vós bem sabeis de que modo me comportei em relação a vós durante todo este tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e no meio de provações que sofri por causa das ciladas dos judeus. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós, nem de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Insisti com judeus e gregos para que se convertessem a Deus e acreditassem em Jesus nosso Senhor. E agora, prisioneiro do Espírito, vou para Jerusalém sem saber o que aí me acontecerá. Sei apenas que de cidade em cidade o Espírito Santo me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. Mas de modo nenhum considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu leve a bom termo a minha carreira e realize o serviço que recebi do Senhor Jesus, ou seja, testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, porém, tenho a certeza de que vós não vereis mais o meu rosto, todos vós, entre os quais passei, anunciando o reino, e não sou responsável se algum de vós se perder
pois não deixei de vos anunciar todo o projeto de Deus a vosso respeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Reinos da terra, cantai ao Senhor. 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 Derramastes lá do alto uma chuva generosa, e vossa terra, a vossa herança, já cansada, renovastes. E ali vosso rebanho encontrou sua morada. Com carinho preparastes essa terra para o pobre. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Bendito seja Deus, bendito seja cada dia, o Deus de nossa salvação que carrega os nossos fardos. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. O Senhor, só o Senhor nos poderá livrar da morte. Reinos da terra, cantai ao Senhor. 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 Aleluia, 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 aleluia. Rogarei a meu Pai, Ele há de enviar-vos um outro Paráclito, que há de permanecer eternamente convosco. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. E porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiastes. Ora, a vida eterna é esta: que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra, e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que tu me deste do meio do mundo. Eram teus, e tu os confiaste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois dei-lhes as palavras que tu me deste, e eles as acolheram e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles. Não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Então, nesse tempo litúrgico que estamos terminando, né? O tempo pascal, celebramos domingo passado o retorno de Jesus ao Pai, a ascensão, a solenidade da ascensão.
Mas ele, sabendo da missão, né, que Deus lhe deu, nunca assume pessoalmente, porque ele se fez homem. Ele era também homem, como Deus, né? Ele era o Senhor da história. Mas ele fez questão de viver também a humanidade, solidário a todos nós. Nossos irmãos, veio trazer essa certeza que, embora no pecado, né, o seu sangue derramado nos resgatava daquela prisão e que nós temos direito de termos o paraíso também, né, a herança eterna por meio dele. Então ele cumpre a missão humanamente e humanamente ele respeita o projeto de Deus Pai. Ele veio ser a manifestação da misericórdia e do amor de Deus e respeitou todo esse tempo, né? E nos deixa a missão, mas não nos deixa órfãos, né? Eu vou para o Pai, mas vou enviar o meu Espírito Santo, que vai ficar com vocês até o fim dos tempos, né? E domingo que vem, então, nós celebramos os 50 dias depois da Páscoa, né? A festa de Pentecostes. Nosso Senhor respeitou muito a história da salvação humana dos judeus, né? Então a Páscoa, que é a passagem, né, da vida de pecado para a vida eterna, a ressurreição de Jesus, ele aproveitou a festa da saída do Egito, saída da escravidão, que fez tanto sofrer o povo hebreu, né? E por Moisés atravessar o Mar Vermelho em direção à terra prometida. Então essa festa passou a ter um sentido novo, é a libertação do pecado, a água do Mar Vermelho, né? O batismo. E livres do faraó, então eles fizeram as plantações próprias, né? E depois de 50 dias as primeiras espigas vinham, né, como fruto, mas não tinham que entregar mais ao faraó, agora era deles. Então eles ofereceram ao Senhor a festa dos 50 dias. Pentecostes, penta em grego é 5, né? 50. Então a festa de Pentecostes era os 50 dias depois da libertação do pecado, a produção dos frutos que agora são de Deus, né? E nós celebraremos domingo. E aí se concretiza a vinda do Espírito Santo em forma de fogo sobre os apóstolos, né? Que estavam ainda sem a presença física de Jesus, que tinha subido ao céu, né? Medrosos, incertos, inseguros, como é a limitação humana e como nós vivemos até hoje, se pensamos que a missão é só nossa, né? Mas é acompanhada por Ele, pelo Espírito Santo, né? Que nos dá força. Deu aos primeiros, eles estavam lá medrosos e vindo ao Espírito Santo, São Pedro entendeu a sua missão, né? De coordenador, de chefe, de representante de Cristo, com todos os seus limites, né? E tem coragem de ir à praça e fazer uma pregação, né? Da vida, da presença, da missão que Jesus viveu e lhe passou, né? E converteu, e muitos batizados até, que vinham de regiões diferentes, que falavam outras línguas, entenderam, né, pela vibração, pelo entusiasmo, e se batizaram, se converteram, né? E nós temos visto a igreja nesses 2000 anos vivendo esse milagre. Então a liturgia não só lembra historicamente, mas atualiza na nossa realidade, né? Tanto que nós tivemos a ocasião de presenciar mais uma vez, há pouco tempo, né, acho que é um mês, pouco, a eleição do novo Papa, né? Papa Leão, que é Pedro, que continua. Na internet correu um testemunho bonito, não sei se vocês viram, de um indiano, não cristão, né? Mas que dá um testemunho, na verdade, de fé. Ele fala assim: não é possível que a igreja, nesses 2000 anos, enfrentando tantas ideologias, tantos problemas sociais, né? Culturais, econômicos, sei lá, morais, né? Esteja ainda vivendo a mesma realidade, né, que viveu no tempo de Jesus, de forma até mais ampla, né, e mais desafiadora. O que nos falta é uma conversão mais definida, né, para que a missão seja tão assumida com Jesus e por Ele, né, e não da nossa força, da nossa experiência, do nosso achismo, né. Nós estamos com uma faculdade lotada, né, é a mais frequentada hoje em dia, né. O curso de axiologia, né? Eles entram, se matriculam, mas já têm o diploma, já sabem tudo, né? Eles acham, né? Eu acho que é assim, eu acho, né? E o que Jesus acha? Qual é o pensamento de Deus para mim? Qual é a missão que Ele me deu e confiou, né? Então, que é essa festa que estamos vivendo, da Ascensão, Solenidade e Pentecostes, no próximo domingo, nos faça crescer. Estamos na semana, né,
de oração pela unidade dos cristãos, né? Que a gente tenha a soma de todos esses de boa vontade, né? E possamos, com a nossa vida, viver de tal modo que convençamos, né? Que seja uma vocação, uma missão, uma fé atraente, né? A igreja atrai não pela força do poder, não pelo medo do inferno, né? Mas pela alegria, pela certeza da fraternidade, da partilha, que é um sinal, né? Da realização e da antecipação do reino, neste reino que tem fim, mas nós vivemos por aquele que não passa. Louvado seja Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Corações abrasados trazem hoje ao altar as primícias do amor, os frutos do nosso labor, este pão que ofertamos, vida eterna se fará, e o vinho que trazemos, vinho novo então será. Com incenso ofertamos sacrifício de louvor, aquele que merece todo amor. No altar da cruz teu filho fez sagradas vida e dor, toda a terra é criada em teu Espírito. Com incenso ofertamos sacrifício de louvor, aquele que merece todo amor. No altar da cruz teu filho fez sagradas vida e dor, toda a terra é criada em teu Espírito, Senhor. Oremos, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem de e toda da a Santa Igreja. Ó Deus, que fizestes o sangue dos mártires semente de novos cristãos, nós os apresentamos, Senhor, estas oferendas e vos suplicamos humildemente, como destes a vossos santos mártires, a força de preferir a morte ao pecado. Assim, fazei-nos inteiramente dedicados ao serviço do vosso altar, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. O sangue que os santos mártires derramaram à imitação de Cristo para a glória do vosso nome, manifesta as vossas maravilhas. Assim, transformais a fragilidade humana em força e aos fracos dais coragem para o testemunho por Cristo Senhor nosso. Por isso, com as virtudes celestes, vos celebramos na terra, louvando vossa majestade, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o Pai e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo:
tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Dom César, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. De modo particular, José Reinaldo de Oliveira, falecido ontem, e Maria Rosa Abreu, Sadal Kawai e Antônio Nakamura, falecidos há 1 ano. E de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os apóstolos, Carlos Luanga e companheiros, São João Bosco e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. O banquete da Eucaristia é sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna. Unidos como irmãos e irmãs, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem põe nele a sua esperança. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Cantar a beleza da vida, presente no amor sem igual. Missão do teu povo escolhido, Senhor, vem livrar-nos do mal. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Fala do teu Filho às nações, vivendo como ele viveu. Missão do teu povo escolhido, Senhor, vem cuidar do que é teu. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Viver o perdão sem medida, servir sem jamais condenar. Missão do teu povo escolhido, Senhor, vem conosco ficar. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Erguer os que estão humilhados, doar-se aos pequenos, aos pobres. Missão do teu povo escolhido, Senhor, nossas forças redobre. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. É sentida por demais pelo Senhor a morte dos seus santos, seus amigos. Aleluia.
Oremos. Participamos, Senhor, dos divinos mistérios, comemorando a vitória dos vossos santos mártires. Os mesmos sacramentos que lhes deram a coragem para superar os tormentos, nos concedam, em meio às adversidades, a constância na fé e na caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vivei sempre na alegria e buscai a santidade. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Como povo redimido, resgatado por tua cruz, povo eleito, povo santo, celebramos teu amor. Entraremos por tuas portas, entre hinos de louvor, novas vestes, novo canto, nossa herança és tu, Senhor, glorioso Rei, vencedor na cruz, por teu sangue, enfim, temos a paz. Todas as nações virão te adorar neste dia que não terminará.